Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol 62 com o nosso tradicional quadro Dois Toques, sempre na presença do Gerliezer Paulo, Charlie Pereira, André Isaac e de mim também, Ana Lívia Dias. E bom, vamos falar hoje neste vídeo em especial sobre essa reta final de turno do Goiás. Será que o clube esmeraldino, o Verdão, corre perigo de sair do G4 em 4 jogos bastante perigosos? Na minha presença, Gerliezer Paulo, vamos analisar esses 4 confrontos e também como que o Goiás vem se portando ao longo deste turno, desta reta final de competição de turno, para sabermos o clube corre perigo ou não. Para você, Gerli, já jogo a bomba logo para ti. O Goiás está correndo perigo de sair do G4? Olá, Ana, muito bom estar com você aqui em mais esse Dois Toques. Olha, eu penso que o risco do Goiás, ele não é grande. Ele existe, mas ele não é grande. E explico, né? O Goiás, apesar de viver essa oscilação, mas é um time que conseguiu bons resultados contra equipes da parte de cima da tabela, que são as equipes que o Goiás vai enfrentar agora. Se a gente pegar ali quem está no G4, tem os times que o Goiás não jogou ainda, mas dos outros integrantes do G4, o Goiás ganhou do Curitiba, o Goiás ganhou do Avaí, e os outros ele ainda não jogou contra. O Goiás não jogou com o Novo Horizontino, ainda não jogou contra o Remo, não jogou contra o Atlético Paranaense. Então, as equipes dessa parte de cima que o Goiás enfrentou, ele conseguiu se sair bem contra elas. Então, é claro que cada jogo tem uma história, a sequência realmente não é fácil, a gente vai apresentar ela para vocês na, em seguida, né, Ana? Mas eu acho que o Goiás dificilmente sairá do G4 nesse primeiro turno. Só que eu penso que esse não deve ser o foco do Goiás. Ao meu ver, o Goiás precisa se fortalecer distanciando do quinto colocado, ou pelo menos após essa sequência, manter a distância que ele tem do quinto colocado. Acho que essa é a grande missão do Goiás agora. Não deixar que essa distância de 6 pontos, que é uma distância confortável para o quinto colocado, que ela diminua nessa reta final. Se o Goiás passar por essa sequência de jogos pesadas, mantendo essa distância de 6 pontos, ou aumentando, que seria melhor ainda, eu vejo que a sequência já foi positiva para a equipe esmeraldina. Bom, Gerli, o que vem me preocupando ao longo desse campeonato e dessa reta final, antes de apresentarmos, né, os outros adversários, é a forma como o Goiás vem se apresentando. Virou contra a Chapecoense ali no último minuto, no último segundo, com o gol que o Anselmo Ramon achou, mas não jogou bem, volta a não jogar bem contra o Criciúma. O Goiás vive a oscilação que o próprio Wagner Mancini admitiu. Obviamente, em termos de números, para sair do G4 neste momento, e eu diria até que para perder o acesso, seria uma tragédia muito grande. Mas eu considero, analisando os adversários e o campeonato da forma como está competitivo, até por não ter ninguém, nenhum clube, um tubarão, né? Aquele famoso que papa todos os pontos, um campeonato muito equilibrado, o Goiás precisa ligar esse sinal de alerta e, ao meu ver, ainda não ligou da maneira que deveria estar acesa. O Goiás ainda está pensando que pode subir e pode ganhar a qualquer momento, e isso é muito perigoso. Mas vamos mostrar aí também essa sequência, né? Que vai fechar o turno do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos sim, colocar aqui a sequência para vocês. Vou subir a sequência aqui para o torcedor acompanhar. Olha só, 16ª rodada, Atlético Paranaense e Goiás. Jogo é a ordem que está aí, né? O jogo em Curitiba. Depois o Goiás recebe o Cuiabá. Na penúltima rodada, o Novo Horizontino em São Paulo. E fecha o turno com o Remo jogando em Goiânia. Todas as equipes que estão numa situação interessante na tabela, o pior colocado aí é o Cuiabá, né, que acabou sofrendo uma queda aí, já está em nono lugar, mas que passou boa parte desse brasileiro até agora dentro do G4 ou muito próximo do G4. Então, sem dúvida, é uma tabela difícil, mas algo que eu vejo, Ana, na tabela desses clubes,
quando o Atlético Paranaense olha a tabela dele, quando o Cuiabá olha a tabela dele, o Novo Horizontino, o Remo, todos eles, provavelmente, o Goiás também aparece como um adversário difícil ou talvez como o adversário mais difícil para eles nessa reta final. Então, se o Goiás tem uma sequência difícil, o Goiás também para esses adversários ele representa um adversário difícil. Né? Olham para o Goiás com muito respeito pela campanha que o Goiás faz até o momento. Essa oscilação de fato, algo que eu gostei no Mancini, né? Você citou a fala do Mancini. O Mancini não escondeu que o Goiás está numa oscilação, porque é muito difícil quando você vai corrigir algo, se você não acredita que aquilo existe. Então, por que você vai corrigir? Né? Então, se o Mancini estivesse falando, acho que a pior dos cenários era o Mancini falar, não, eu acho que meu time está muito bem, nós jogamos muito bem, nós estamos, foi azar, tal. Não, o próprio Mancini admitiu. E ele fala uma outra situação, inclusive quando ele é perguntado, você trouxe esse corte aqui para nós, no Futebol 62, é, quando ele fala, perguntado se o Rato e o Moraes iriam para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Ele fala: o nosso time precisa dar uma melhorada. Ele fala, inclusive, essa frase, ele mesmo admite que é preciso mudar. Então, que o Goiás passa por uma oscilação, acho que isso é quase unânime. Até a própria comissão técnica do Goiás acredita nisso. Porém, eu já vejo um bom indício quando o Goiás sabe que precisa melhorar, quando o Goiás sabe que não está com boas apresentações. Então, eu acho que isso vai ajudar, vai minimizar essa passagem dessa oscilação pelo Goiás, porque se o Goiás estivesse acomodado com essa situação, seria o pior dos cenários. E nesses jogos que aparecem aí, Ana, onde você acha que o Goiás é favorito? Ou se é que o Goiás é favorito em algum desses jogos? Onde é que você vê nessa sequência o Goiás como favorito? Veli, eu estava até observando aqui, por jogar em casa e na sequência que nós estamos vendo, né, na Série B, ele precisa vencer, não é nem que ele é favorito, ele precisa vencer o Cuiabá. Eu acho que é o adversário mais frágil em toda essa sequência e onde o Goiás vai conseguir conquistar ali um pouco de fôlego. Cuiabá derrapou na competição, já está quase saindo da briga pelo acesso, então se tem um favoritismo nesta fase é contra o Cuiabá. Jogar na Arena da Baixada não é fácil, jogar contra o Novo Horizontino fora de casa também não é fácil, e o Remo é nessa constante inconstância, se assim podemos dizer. A gente nunca sabe como que ele vai se apresentar. São 3 jogos até chegar na partida contra o Remo, então é muita coisa, né? Para a gente Para entender como. projetar até lá, né? Mas assim, se a gente observar os adversários do Goiás que aparecem aí na tela também, eles são adversários que também vivem de inconstâncias, como você citou. O Atlético Paranaense, em vários momentos dessa Série B, ele deu indícios de que reagiria, mas teve essa reação estancada na sequência, né? Perdia um jogo aqui, empatava outro ali, perdeu o clássico, em momentos chaves, assim, para a arrancada. Então, assim, pode ser que aconteça mais uma vez isso. O Cuiabá, como você citou, é o time que não vence há mais tempo na Série B, já são 4 rodadas sem vencer. Claro que ele ainda vai jogar uma vez antes disso, né? Joga com o Amazonas, mas o Cuiabá é uma equipe que passa por uma depressão maior do que a do Goiás. Né, o recente histórico do Cuiabá, se a gente está falando de oscilação do Goiás, a do Cuiabá é maior. O Novo Horizontino, assim como o Goiás, ele também passa por essa oscilação. A gente não sabe o que vai ser nessa rodada, ele enfrentou o América, mas o Novo Horizontino não vence há 3 jogos. Depois de 5 vitórias seguidas, ele também está nessa mesma situação. E o Remo, que é o último adversário, vamos ver como é que será até lá, mas hoje o Remo tem uma vitória fora de casa apenas. Foi muito cobrado, né, ao longo desse campeonato por essa baixa pontuação fora de casa. No último jogo em que ele fez fora de casa, que ele conseguiu vencer o Atlético, mas até então não tinha nenhuma vitória fora de casa. Então, o Goiás passa por seus problemas, mas os adversários do Goiás também passam pelos seus problemas. Então, assim, em relação, como eu citei, em relação para mim a sair do G4, o Goiás dificilmente sairá do G4 nesse turno. O ponto que eu realmente acho que o Goiás tem que estar muito focado é a questão da distância para o quinto colocado.
ele nessa sequência dá conta manter essa distância. Aí, por ser uma sequência pesada, eu acho que já terá sido positivo, se o Goiás fechar o turno com 6 ou mais pontos à frente do quinto colocado. Eli, mas até algo que uma frase que eu sempre carrego, né? Até iria te perguntar, que nós não podemos sangrar em tanque de tubarões. E eu vejo que o Goiás sangrou quando expôs a zaga. A ausência do Messias e do Lucas Ribeiro, que era uma dupla muito consolidada, agora volta o Messias, fica com o Tite e o Goiás segue ali penando na zaga, mostrou para todo mundo que tem problemas. O problema não está nem em marcar gols, está sofrendo muitos gols. Inclusive, o Messias foi questionado sobre isso. E hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem de um setorista do Atlético que a mensagem era essa: a zaga do Goiás está com problemas. Você não acha que esse é um detalhe um pouco crucial, que o Goiás vem demonstrando essa fragilidade para todos os adversários? Não, esse é um problema que o Mancini terá que resolver. Um dos, né? O Goiás tem esse problema defensivo, porque o problema defensivo normalmente ele ocasiona de duas situações. Uma é a equipe que não está conseguindo se defender. O Goiás às vezes não está conseguindo se defender, como naquele primeiro gol que tomou do Criciúma, o único, né? No segundo também, houve uma falha ali, o gol foi anulado, mas a falha foi nítida, ela aconteceu. Então o Goiás não está conseguindo se defender. O outro problema, eu acho que não é necessariamente defensivo, apesar de ter relação, é que o Goiás não está conseguindo propor o jogo. Então, quando o Goiás erra muitos passes no campo ofensivo, com o time quase todo dentro do campo do adversário, isso traz problemas sérios no contra-ataque. Mas aí é muito mais um problema de você corrigir a qualidade da sua posse de bola. Se você corrige a qualidade da sua posse de bola, quase que naturalmente você elimina o outro problema. Então, são duas situações aí que o Wagner vai ter que conseguir trabalhar. E futebol é isso mesmo. Tem hora que as coisas estão ajustadas, tem hora que não estão, e aí você tem que estar sempre trabalhando para melhorar isso. Essa sequência agora, se ela é perigosa para o Goiás, eu imagino que seja perigosa pelos adversários, mas ela também oferta ao Goiás uma grande oportunidade de mostrar força. Porque se o Goiás fracassa nessa sequência, vai criar-se muitas interrogações. Porém, se o Goiás passa muito bem por essa sequência, ele consegue passar bem por ela com força, o Goiás praticamente põe uma mão no acesso. Se o Goiás pontuar forte aqui, aproximar dos 40 pontos, né, que seria pontuar forte, 38, 39 pontos, aí muito dificilmente o Goiás ficará fora, porque ele vai para um retorno para fazer 25 pontos, para fazer 24 pontos, que é uma pontuação bem abaixo da exigência para cada turno, normalmente quando você divide no meio, né? Então, se o Goiás tem, vamos dizer assim, ele tem uma cadeia de montanhas pela frente, mas essa cadeia de montanhas, eu acho que ela não pode matá-lo, ela pode enfraquecê-lo, mas por outro lado, ela pode também dar ao Goiás uma força destoar dos demais adversários. Se o Goiás passar muito bem dessa, dessa sequência, o Goiás vai ficar virtualmente na Série A. Eu concordo. A gente pode projetar o Goiás fazendo 7 pontos, né, em 4 jogos. Seria contando 2 vitórias em casa, buscando o empate fora. É possível. E como você falou, fica virtualmente na Série A. Eu particularmente não lembro, a gente pode até buscar matematicamente se alguém virou o turno com 37 pontos e conseguiu perder o acesso. Seria praticamente impossível. E é aquela questão de olhar o copo meio cheio, mas também meio vazio, né? A gente olhou ele vazio. Olhar ele cheio significa o Goiás fazer 7 pontos ou mais em uma sequência tão complicada, ele mostra que, além de favorita ao acesso, também é favorita ao título, título esse que dá a vaga para a Copa do Brasil, que o time ainda não tem. É um fator muito determinante que neste momento, eu estou vendo poucas pessoas falarem o quão importante é o título para o Goiás. Além de, é um título nacional, um título que ele não conquista desde 2012, e também a vaga para a Copa do Brasil em 2026. Exatamente, né? Seria uma conquista que traria muito ao Goiás, mas eu acho que ela é uma preocupação de segundo momento, sabe, Ana? Primeiro, preocupa em subir.
que é fundamental para o clube, para a instituição, para o Goiás subir, é muito mais importante que chegar à Copa do Brasil. Então, essa segunda opção, essa segunda preocupação, meta, vamos dizer assim, ela é importante, mas ela é bastante secundária nesse, nesse contexto deste momento da instituição Goiás. Aí, esse foi os dois toques, falando aqui sobre esse final de turno do Goiás. Deixa nos comentários também se o Goiás perde o G4, a sua projeção de pontos, o que, que você projeta para o Goiás nesta reta final. Foi um prazer poder comunicar mais uma vez contigo, Gerli. Prazer foi todo meu. Estamos aqui nesse quadro, né, que felizmente a cada rodada vai ganhando força, vai ganhando jeito, vai ganhando cara, né, uma criação nossa aqui do Futebol 62 e a gente está assim, sempre trabalhando para levar você, torcedor, o melhor conteúdo. E só deixar um recado aqui para todos, Ana, compartilhar aqui uma imagem, ó, a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de julho, a nova programação do nosso canal, a nossa programação ao vivo às 11 horas, F62 Notícias, como você já conhece, com aquela interação muito grande com o internauta. Nossa Ana vai estar lá no F62 Notícias também. E ao meio-dia, o F62 Debates. Aí é um programa novo, né, estreando na próxima segunda-feira. Então os dois estarão ali juntinhos. Você não vai precisar nem sair da live, tá? Já continua nela que termina um, começa o outro. 11 horas o F62 Notícias, meio-dia o F62 Debates, para levar você, torcedor goiano, o melhor conteúdo e também as melhores análises sobre o esporte, sobre o futebol em nosso estado. Tá aí, já estou ansiosa para poder compartilhar com o Gerliezer esse quadro tão tradicional, essa programação já tão tradicional e especial. E vai ser é uma novidade, né, para a internet goiana, o primeiro programa totalmente voltado para a internet, um debate totalmente voltado para a internet. Fica ligado aí com a gente que vem mais novidades. Obrigada por sua companhia até aqui.